E, finalmente, vou fazer uma pergunta difícil para nós aqui, uma coisa que me entristece como brasileiro. O mar territorial, que é reconhecido por todos, é de 12 quilômetros. O mar até 200 quilômetros é uma declaração só do Brasil, unilateral. O Brasil disse, não, o meu vai até 200. Os Estados Unidos não aceita isso. Eu pergunto, nós temos forças armadas para garantir a nossa soberania nesse espaço? Vocês já viram alguma vez, quem aqui pode me apontar, um país que tenha descoberto uma grande riqueza e que essa riqueza ficou na mão dele se ele fosse militarmente fraco? O desastre, a tragédia do Oriente Médio foi descobrir um recurso cobiçado pelos ricos que não têm condições de sustentar. Então, isso é que eu acho que é fazer o contraponto. O contraponto é você mostrar o outro lado. Só, vocês estão falando nisso. Esse não é o problema. O problema é outro. E vamos fazer isso na educação, vamos fazer isso na saúde, vamos fazer isso na reforma agrária, com esse negócio de agronegócio. Vamos mostrar que agronegócio não é a solução. Agronegócio é o problema. A solução se chama reforma agrária. Enquanto este país não fizer uma reforma agrária, não haverá democracia neste país. E o candidato do PSOL, para cumprir a tarefa do PSOL, tem que falar da reforma agrária, mas daquela que está sendo feita em Iaras por aqueles companheiros que arrebentaram 7 mil pés de laranja. Eu fui ao Senado da República para prestar depoimento sobre isso. E quando eu fui questionado sobre isso, eu fiz uma cara compungida, assim, de quem foi pego em dificuldade. Fiz uma cara compungida e seca. Aí eu tenho uma crítica aos companheiros do MST. Eu tenho, de fato, uma diferença. Porque, por que queimaram só 7 mil? Deviam queimar 70 mil para mostrar para o povo brasileiro que aquela terra é nossa, que aquela terra é do governo, que aquela terra, pela Constituição, é de quem não tem terra. E esse é o discurso que nós precisamos fazer. Esse é o discurso que nós vamos fazer com serenidade, sem doutrinarismo, sem filosofias altas, mas falando nos problemas do povo e mostrando as outras soluções. Para que quando vier a crise, e ela vem, o povo tem um parâmetro, o povo tem uma comparação. Diz, não, peraí, esses todos que vocês estão fazendo estão tudo errado. Por que não vai ali naquele que é aquele partido pequeno, mas não nanico, pequeno, mas não nanico, porque tem coragem, porque tem doutrina, porque tem capacidade, porque tem democracia interna, porque faz esse tipo de debate. Qual é a solução que nós colocamos? Aí o povo tem outra. É isso que eles querem evitar. É isso que eu acho que é a tarefa do PSOL. É isso que eu teria uma enorme honra se tivesse a bandeira na minha mão para defender. Mas estou certo que se estiver na mão do Babá e se estiver na mão do Martiniano, ela será defendida sem vacilações, com a mesma coragem e com a mesma força. Então, qual é o programa do partido? Eu não vou fazer programa meu. O Babá não vai fazer programa dele também, não. O Martiniano também não. Nós vamos fazer o programa do partido. Tem uma conferência eleitoral. Nessa conferência eleitoral, nós aprovaremos um programa e esse programa é o que o candidato vai executar. É ele. Ele pode até ter um outro pensamento. Mas se a maioria do partido decidiu aquilo e se não fere a consciência dele, ele tem que executar. Como é que nós vamos então pegar? Eu acho que os pontos que foram levantados
na última reunião do Diretório Nacional, oferecem a base do programa. A base do programa está ali. Não precisa sair daquilo. O que nós precisamos é pôr carne naquilo. E como é que nós vamos pôr carne naquilo? Da seguinte maneira. Hoje, nenhum partido nesse país tem o suporte de inteligência, de preparo e de cultura que nós temos. Nós reunimos os melhores profissionais do país, os melhores técnicos do país, os melhores intelectuais desse país. Nós vamos chamá-los, vamos pedir auxílio a eles. Nós vamos chamar os setoriais do nosso partido. Nosso partido tem setoriais, tem setorial do negro, tem setorial das mulheres, tem setorial dos índios. Nós vamos chamá-los. Nós vamos chamar as organizações populares autênticas. Nós vamos chamar e vamos reuni-los e dizer, gente, por exemplo, o nosso programa diz assim, reforma agrária antilatifundiária. O que é isso? Reforma agrária antilatifundiária precisa ser detalhada. Evidentemente não é essa mistura de agronegócio, assentamento que não vai para adiante e pequena agricultura. Não é isso. É um outro modelo. É um modelo camponês. É um modelo voltado para a produção de alimento. É um modelo que garante renda à população rural. Nós temos 6 milhões de famílias sem terra e estas 6 milhões de famílias sem terra não têm hoje como viver, porque o agronegócio não lhe dá nenhuma oportunidade. E as técnicas do agronegócio já não precisa mais gente para semear, tem semeadura direta, não precisa mais gente para colher, porque tem colhedeira mecânica, não tem trabalho. E usa-se uma tecnologia que depreda o meio ambiente, que torna a terra dura, pouco fértil, que estraga a água, que joga agrotóxico na água e estraga a água e elimina a fauna. Nós estamos perdendo bichos e estamos se extinguindo. Isso é que nós precisamos contar. Isso é que tem que ser o nosso programa. E esta solução é a solução da agricultura camponesa. E nós vamos expor. O PSOL pedirá ao seu candidato, exponha isso ao povo. Não ao povo camponês só. A reforma agrária não é uma luta só do camponês. Isso nós que somos da cidade precisamos ter muito presente. A reforma agrária é uma luta de todos. A reforma agrária é a condição da liberdade e da democracia neste país. E é isso que nós vamos dizer para o povo. Eu queria dizer que a segunda tarefa de uma candidatura do PSOL é avançar na construção do nosso partido. Nós temos que avançar. Nós criamos uma promessa para a nação. Na hora que aquele Titanic afundou, aquele Titanic do qual vimos todos nós, alguns antes com mais coragem, outros depois vacilando um pouco, porque são mais velhos, tomam mais cuidado, mas que no final todos se jogaram, né? E fomos recebidos de braços abertos, com a condição de que aqui não há socialistas libertários de primeira classe e de segunda classe. Aqui nós somos todos iguais. Então, nessa hora, essa promessa que o Titanic deixou naufragar, nós pegamos na mão. Nós construímos uma jangadinha e saímos para o mar. Passamos a primeira etapa galhardamente. Não tivemos uma loucura de votos, mas tivemos uma loucura de dignidade, uma loucura de coragem, uma loucura de lucidez, uma loucura de compromisso com a causa popular. Nós tivemos. Então eu queria dizer, como é que eu amplio, como é que os candidatos do PSOL ampliam o partido? Primeiro, vão correr o país. Tem que correr o país. O candidato, para esses municípios não é nada. Cada fortaleza aí, vocês imaginam para mim, hein? Mas eu vou correr também. Entendeu?
E nós temos que estender a estrutura territorial, a organização, os núcleos de todas as cidades, etc.